A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 5, do versículo 17 ao 30. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto, também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque, além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho o faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. Ele mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem Ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas Ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro ver a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da FM 91.9 da nossa arquidiocese e os nossos internautas do nosso YouTube e do nosso Instagram. Estamos nos aproximando já da última semana da Quaresma. Hoje é quarta-feira da quarta semana. Aí nós temos a semana que entra e depois a semana da Paixão, Semana Santa. Portanto, o Evangelho que a gente vai ouvir daqui para lá está justamente apontando para essa dificuldade que os judeus sentem em aceitar a presença de Jesus como divino, como Filho de Deus. Eles não podem entender essas palavras de Jesus. Eles ficam indiferentes e não aceitam
os judeus não aceitam essa liberdade de Jesus. Como é que Jesus se diz que é filho de Deus? Porque na hora que ele diz isso, ele está se considerando Deus. Meu pai trabalha sempre, portanto eu trabalho. E no entanto, ele viola o sábado e chama Deus de pai. Então ele está aí mostrando que é igual a Deus. Os judeus não admitem esse tipo de pronunciamento. E se incomoda a maneira deles entenderem a vinda do Messias. E justamente no Evangelho de hoje, Jesus mostra esta unidade dele com o Pai, que é Deus. O Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho o faz também. Então aqui está bem clara essa comunhão, essa integração, essa unidade, não é? De Jesus com Deus. Eu e o Pai somos um. Então, Jesus tenta justamente esclarecer qual é a sua missão. E Jesus, para mostrar a sua missão, ele tem que mostrar essa unidade com Deus. Ele é o enviado de Deus. Ele veio justamente para dar vida. Por isso que aqui o ensino que ele dá da ressurreição é muito importante. O Pai ressuscita os mortos. O Filho também dá a vida a quem ele quer. E quem não honra o Filho, também não honra o Pai. Cada vez ele vai esclarecendo esse tipo de comportamento que nós devemos ter para com ele e para com Deus. E, concluindo praticamente, ele diz assim que a hora está chegando em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E aqueles que ouvirem vão viver. Porque vai chegar a hora, e essa hora já chegou, em que dos túmulos sairão aqueles que estavam enterrados e vão ressuscitar. Os que fizeram o bem vão viver eternamente, e os que fizeram o mal, praticaram o mal, eles vão ser condenados. Aqui está bem claro esta ordem do julgamento final. Portanto, nós que estamos refletindo, é muito importante que nós procuremos também fazer a vontade de Deus, a prática do bem. A dificuldade que nós encontramos hoje no Brasil não é nem a gente saber das coisas. Nós estamos vendo a realidade. Nós sabemos distinguir o que é que vale, o que é que não vale, o que é justo e o que é injusto. O que está talvez hoje dificultando a vida é que os nossos tribunais, eles devem justamente se espelhar nesse evangelho de hoje, que o julgamento é justo, o julgamento de Deus é justo, porque não procura fazer a sua própria vontade, mas a vontade daquele que enviou. Assim disse Jesus, o julgamento de Jesus é justo nesse sentido. Então assim também nós, quando estivermos julgando aqui na terra, devemos procurar saber se aquilo é de fato o que deve ser dito como justiça, né? Para atender a todas as classes da sociedade como um todo, sem favorecer a ninguém. Portanto, o Evangelho nos chama a atenção para um ponto crucial nesse tempo de Quaresma, em que nos preparamos para um julgamento que um justo vai ser condenado, que é Jesus, e o malfeitor vai ser libertado, que é Barrabás, representando toda essa realidade que nós estamos vivendo no momento atual. Oração. Ó Deus, que recompensais os méritos dos justos e perdoais aos pecadores que fazem penitência, sede misericordioso para conosco. Fazei que a confissão de nossas culpas alcance o vosso perdão.
por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São João, capítulo 5, do versículo 17 ao 30. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.